vamos lá, a aula de hoje nós vamos falar um pouco de teoria, tá? De movimento, deixa eu colocar aqui. De movimento, é o primeiro capítulo de vocês aí. Movimento oscilatório. Então vou tratar só de coisas que oscilam com certo padrão oscilatório, que oscila com certo padrão. Quando acontece isso, tem um certo padrão nesse movimento, tá? Quando há um padrão, ou seja, uma periodicidade, né, uma coisa que repete, aí isso aí está sendo tratado aqui como onda. Por enquanto, eu estou tentando dar um conceito para onda, tá? Vou colocar aqui ondas. Estou tentando dar um conceito para ondas, tá? Tentando. Depois que eu entender o que é uma onda, eu vou analisar as propriedades da onda. Eu vou estudar mais a fundo o que é uma onda, tá? Então eu comecei aqui falando de pêndulo simples, tá? Comecei falando aqui de pêndulo, né, que eu mostrei ali oscilando, pêndulo simples, muito conveniente, que é o primeiro experimento nosso, pêndulo simples. O que eu falei sobre pêndulo simples, tá? Eu falei sobre o período. O que é período? É o tempo que ele gasta, período, é o tempo que ele gasta para uma oscilação completa, tá? Completa, tá certo? Aí foi o que eu mostrei. Ih, travou aqui. Eu ia mostrar aqui o pêndulo, mas não apareceu na aula gravada. Então, o que acontece aqui? Eu mostrei um cronômetro na última aula e mostrei uma coisa que mede o período. Aqui é um simulador, é muito prático, né, cara? Você vir aqui clicar aqui, mede um período para mim. Aí ele sabe o que é um período. Ou seja, ele sabe que um período é ir lá do outro lado, né? Ir lá do outro lado, voltar, ir lá no lado esquerdo, ir lá no lado direito. Então, olha só, ele vai lá no direito e volta. Direita, esquerda e volta. Então ele faz uma onda certinha a mais, entendeu? Esse é o movimento que ele fica fazendo aqui, né? Agora, no caso de vocês em casa, vocês não vão ter essa regalia aqui, né, de um dispositivo que mede o período, né? Vocês vão ter que ir no olhômetro. Então o que você vai fazer? Você vai fazer o que esse carinha está fazendo aqui, ó. Você vai esperar chegar em uma extremidade. Aqui, lógico que é um programa, é muito fácil ele medir, perdão, do centro até a direita, por exemplo, depois do centro até a esquerda, certo? É muito fácil ele fazer isso aqui. Você em casa, eu particularmente acho mais fácil você pegar uma extremidade, igual você olha aqui, ó. Você pega uma extremidade, espera ele chegar aqui. Quando ele chegou aqui, você começa a contar. Tá, na prática, como que você vai fazer? Você vai deixar, você vai soltar ele. Você não tem que soltar e imediatamente começar a contar. Por que você não, nem deve fazer isso? Primeiro, quando você quer soltar o pêndulo e começar a contar ao mesmo tempo, é duas preocupações que você tem, certo? A de soltar o pêndulo e de apertar o cronômetro. Então essa preocupação sua atrapalha você no seu tempo de resposta, na sua agilidade em apertar o play ali para iniciar o cronômetro. Então o que você faz? Você solta ele está oscilando, né? Ah, tá, beleza, está oscilando direitinho. Aí você espera ele chegar em uma extremidade, aperta o cronômetro, fica olhando ele oscilar. Só que aqui, se você for fazer isso, como eu falei na última aula, né? Vamos zerar aqui. Se você fizer isso, né? Ele tá aqui oscilando. Aí você espera ele chegar. Eu vou esperar ele chegar aqui, ó, tá? Aí eu vou acionar o cronômetro. Se eu medir uma vez só, vai dar diferença. Então, vou lá esperar, quer ver? Agora, foi lá, voltou? Parei. 1,74. Se eu fizer isso de novo, vou esperar ele chegar lá. Chegou, foi lá, voltou, parei. Não, foi mal, esqueci de zerar. Vou lá e. Agora, foi lá, voltou, parei. Deu quase o valor anterior.
Então, toda vez que eu fizer, vai dar uma diferença pequenininha nessa casa aqui, ó, dos centésimos. Então, se eu fizer, esperar ele chegar aqui, ir lá e voltar 10 vezes, eu estou melhorando a minha estatística. Eu estou dissolvendo, né, diminuindo o meu erro, que é a minha interferência no experimento. Quando eu estou medindo pequenas distâncias, pequenos intervalos de tempo, o meu tempo de reação, de percepção, atrapalha, influencia. Quando eu estou medindo tempos maiores, ele é desprezível, ele é do mesmo tamanho, só que eu desprezo ele em relação a, ao que eu estou medindo. Eu estou medindo um tempo maior. Por isso que eu meço 10 oscilações. Mas na hora de jogar na fórmula, eu só uso uma oscilação. Então eu divido por 10. Ah, por que você fez isso, cara? Contou 10, dividiu por 10? É só para melhorar a estatística, beleza? Para ter um resultado melhor, tá? Você observa que aqui, ó, ele mediu aqui do lado, olha aqui, não está muito fora não, ó. Ele mediu aqui do lado 1.6795, obviamente que é bem mais preciso, e eu consegui medir 1.66. Então tá razoável, né? Tá razoável, tá bem próximo. Mas isso não é fácil conseguir. Tranquilos? Então é isso aí. Então o que, que eu fiz da última aula que eu vou acabar de concluir aqui? Eu olhei qual que é a dependência desse tempo que ele gasta para ir lá e voltar, que é o período que aquele relógio de pêndulo antigo, né? Qual que é a dependência dele com o comprimento, com a massa e com a gravidade. Aí eu observei que ele não tinha relação nenhuma, tá? Com a massa. Não tinha relação nenhuma com a massa. Aí eu descobri que esse período, tá? Que esse período ele era proporcional ao comprimento e inversamente proporcional à gravidade. Aí como ele oscila parecendo uma esfera, eu até falei lá, uma oscilação completa é uma volta completa, né? Lembra aí que 2π, né, é uma volta completa, é 360 graus. Né? Tem hora que você vê o pessoal usando a expressão, não sei se vocês já ouviram, né? Nossa, vou dar uma volta de. Vou mudar minha vida, vou dar uma volta de 360, quer dizer, você vai voltar para o mesmo lugar que você estava antes, né? Então, tá aí. Então é 2π, raiz quadrada, essa raiz quadrada pega todo mundo, tá? Raiz quadrada do comprimento, ele veio aqui em cima porque ele é proporcional ao período, e o g, que é inversamente proporcional, vem aqui embaixo. Então, essa daqui é a formulazinha que define o período, tá? Bem, é um tempo que é um período que é proporcional à raiz quadrada do L e é um período que é inversamente proporcional à raiz quadrada do G. Quais são as desvantagens desse relógio de pêndulo, vamos dizer assim, tá? Quais seriam as desvantagens? Aí vem uma perguntinha para vocês. Vamos imaginar o relógio de pêndulo, tá? E a anta não trocou aqui na hora de gravar, né? Então, rapidinho aqui, o que eu fiz aqui, na verdade, voltar pro ritmo de novo, hein? Não é fácil não, hein? Então, o que eu fiz aqui rapidinho foi falar do período, né? Que o período é igual a 2π raiz quadrada de L sobre G. Beleza. Falei que um período era uma oscilação completa, esperar ele formar a onda completa, né? Uma crista e um vale, como eu disse ontem, né? E através da fórmula eu percebo que o período é proporcional a L. E eu vi isso ontem, tá? E é inversamente proporcional ao G. É isso que eu ia comentar rapidinho agora, olhando pro simulador, tá? Eu ia fazer isso agora olhando pro simulador, ok? Eu observei que tá 70, né? Aí eu vou lá e ponho, por exemplo, 35 e manda ele medir o período de novo. Eu acho um valor diferente, eu acho um valor bem menor. Tava 1,67, né? E eu percebo também, tá? Deixa eu ir lá para 1 metro, né? Que eu gostaria que vocês fizessem com pelo menos 1 metro. Se
você tiver a oportunidade de fazer. 90 centímetros, eu vou saber. 90 centímetros é o ideal, porque a gente faz lá na universidade com 90 centímetros. A gente faz com 50, 40, 50, 60, 70, 80 e 90. Você não vai precisar fazer é, com tudo isso. Você faz com 90 três vezes. Beleza? Beleza. E vimos que não depende da massa. Posso mexer na massa aqui à vontade, tá? Que o meu período vai dar a mesma coisa. Vou colocar um bem pesado agora, olha lá. 2,0 praticamente. 2,0. Então não depende da massa e depende da gravidade, tá? Beleza. Agora eu vou fazer a pergunta. Deixa eu passar para um, sei lá, Júpiter. O bicho é gigante. É um dos maiores Gs que nós temos. Se você coloca um G muito grande, tinha dado 2, né? Bem, é uma força puxando o pêndulo para ele voltar para a posição que ele estava antes muito grande. Então ele oscila bem rápido. Agora, se você pegar uma forcinha leve aí, ó, uma força-peso pequena, ele custa voltar para a posição dele antes. Mesmo ele tá com amplitude muito alta. O que significa isso? Ele está indo muito longe, ele passou do ponto dos 6 graus que eu tinha selecionado aqui. Ó. Então, voltando, 1 metro, colocando a lua, tá? Tirando o atrito, zero, cronômetro, tal, tal. Aí eu vou lá e faço ele sair só 6 graus, perdão. Meço o período. Ó a lentidão. Por quê? Porque tem uma força pequena para fazer com que esse pezinho volte para a posição de equilíbrio dele, que é a reta pontilhada, certo? Então ele volta, mas demora. Olha só, quase 5 segundos para fazer isso. E se eu colocar ele na Terra, tá? Mesmo que seja com a mesma amplitude, tá? Lá 6 e eu vou soltar lá, mesma amplitude, mesmo ângulo, ele vai andar bem mais rápido, tá? Então, quais são as desvantagens desse relógio aí? Ô, gente, o relógio geralmente, essa haste dele aqui, ó, não é um cordão ou uma linha como vocês vão fazer nessa semana. É uma haste de ferro. No relógio mesmo antigo, é uma haste de ferro. Tá, aí eu pergunto para vocês. Não, primeiro eu informo, né? Quando você está falando de uma haste de ferro e a gente está no verão, tá? Temperatura alta, a barra de ferro ela dilata, tá certo? E no frio ela contrai. Por quê? Explicando grosseiramente que esse conteúdo é de calorimetria, que vocês ainda vão estudar. Se você aumenta a temperatura, tá? As moléculas de qualquer material vão agitar mais e vão movimentar mais porque tem mais energia e vão tentar afastar um dos outros. A última coisa que você quer quando você está num calor danado é ficar aglomerado. É lógico que agora não pode ficar de jeito nenhum, né? Mas, assim, né? Situação comum, normal, uma coisa que você não quer no calor é ficar aglomerado. Você quer mais distância, ventilação e tudo mais. No frio você já quer aglomerar. Você já quer ficar num lugar que tem mais gente para aquecer. Então, as moléculas se comportam semelhante a isso. Então, se você aumenta a temperatura no verão, as moléculas dilatam e essa haste aqui, ó, ela aumentaria de tamanho. E se ela aumentar de tamanho, o período muda. Olha só, 80 centímetros ou 0,8 metros, período 1,79. 1 período, opa, 1 ponto, 2 segundos. Então, no verão, graças a essa variação de temperatura positiva que aumenta a temperatura, o pêndulo aumenta de tamanho e o seu relógio muda de período. Aí vem a pergunta finalmente, né? No verão, o seu relógio vai adiantar ou atrasar, galera? Agora pegou pesado aí, né? E aí? Mas, tipo assim, Carlos, quando dilata, ele aumenta de tamanho de comprimento ou só de largura? De comprimento. Não, em todos os sentidos. Ótima pergunta. Ah, Só tá. que, como o comprimento é bem maior do que a espessura,
a gente despreza a espessura. Vai ter uma dilatação? Vai. Então, também, de forma grosseira, rápida, simplificando, a dilatação é o seguinte: se eu estiver falando da dilatação de uma haste, de uma régua, ela tem um comprimento bem superior do que a largura. Então ela vai dilatar na largura? Vai sim. Só que como ela é bem mais comprida, eu vou priorizar, né, a dilatação do comprimento. Beleza? E se for uma esfera? Ferrou, né? Dilata em todas as direções. Entendeu? Se for um cubo, em todas as direções. Eu vou ter que considerar todas. Se for uma chapa, né? Um quadrado, uma chapa fininha, um quadrado de metal. Eu vou considerar o quê? O comprimento. De um lado ou do outro? Calma, não entendi agora. Se for um quadrado, qual dilatação que eu considero? Em que direção eu considero? Quadrado? Metade para outra. Então, se os dois lados do quadrado vai aumentar, na verdade a área vai aumentar. Então, porque lado vezes lado, você aumentou foi a área do quadrado. Então, depende do formato do objeto. Se você está falando de uma esfera, ela dilata igualmente. É a mesma coisa que encher uma bola de futebol, uma bola de vôlei, o que for. Ela enche em todas as direções. Se for um quadrado, ela vai aumentar a área. Se for uma régua, o comprimento. Nesse caso do pêndulo, é só eu vou priorizar ou considerar só o comprimento. Beleza? Então, no verão, o meu relógio atrasa ou adianta, galera? Boa, essa perguntinha é de vestibular, tá? Sempre cai num vestibular, numa prova de física. E aí? Eu acho que ele adianta, Adianta? porque aumenta o comprimento. Então vamos lá. Aumentou o comprimento, aumentou o período, né? Deixa eu voltar aqui para 80 centímetros. Deu 1,79. 1 vai dar 2. Beleza, aumentou o período. Significa que o meu relógio leva mais tempo para ir lá do outro lado e voltar. Quando ele vai lá do outro lado e volta, aí meu ponteiro do relógio vai lá e, opa, mexe um pouquinho. Depois que o pêndulo vai lá do outro lado e volta de novo, mexe mais um pouquinho. Só que agora ele está levando 2 segundos para fazer isso. E antes, né, vamos colocar aqui 80 de novo, ele levava 1,79. Então muita atenção aí, galera. Quando eu diminuo o comprimento, ó, tá aqui, ó, inverno, contraiu, menor comprimento. Aí seu relógio está rápido. Por quê? Ele está gastando só 1,79. Ele vai lá, volta, gasta 1,79, o relógio vai lá e mexe o ponteiro 1 segundo e 79, por exemplo. Lógico que não tem essa precisão toda, né? Aí no verão, aumenta de tamanho. Aí o período passa para 2. Período passa para 2. Como o período passou para 2, ou seja, está levando mais tempo agora para ir lá do outro lado e voltar. Certo? Então, se ele está levando mais tempo para ir lá do outro lado e voltar, o meu ponteiro está levando mais tempo para mexer. Então, o meu relógio no verão, onde o comprimento é maior, ele está atrasando. Porque está levando mais tempo para ir lá e voltar. Certo? Um relógio desse, numa escola, né, seria interessante. No verão, vocês iam ter mais aulas, né? Porque ele ia demorar mais tempo para ir lá e voltar, né? O relógio ia atrasar, o sinal ia demorar a bater. No inverno, vocês iam ter menos aulas, né? Vamos pensar assim. Porque no inverno, ele ia retrair, bateu 0,80, retraiu, mais rapidinho para ir lá e voltar, o ponteiro mexe mais rápido, o relógio adianta e bate o sinal mais cedo, certo? Então a desvantagem desse relógio é essa. Outra desvantagem, se você mora num lugar, se você morar no nível do mar, na praia, um cara privilegiado, o que acontece? Você está mais próximo do centro da Terra, ok? Se você mora num lugar montanhoso, né? Já que a gente está no litoral,
Se você está em Campos do Jordão, é outro cara privilegiado também, né? Não está na praia, mas deve ser privilegiado também. Você está em Campos do Jordão, você já subiu pelo menos uns 700 metros. Né? Porque geralmente São Paulo é 700. Campos do Jordão agora eu esqueci. Mas enfim, você subiu, vamos supor, uns 700 metros. Em Diamantina, você subiu 1.400. Né? Lembrar o valor exato aqui da plaquinha de altitude que tem ali no asfalto, ali na faculdade, na balança. Indo para Mendanha ali. Então, você já subiu 1.400 metros. Então, você está a 1.400 metros mais longe do centro da Terra. Então, significa que o seu G mudou. Se você está mais próximo do centro da Terra, litoral, praia, tá? Água de coco. Você está mais próximo do centro da Terra, você está com um G maior. Se você está em Diamantina, seu G é menor. Você está mais distante do centro da Terra, a Terra está interagindo dezenas, décimos, alguns décimos, perdão, alguns décimos a menos com você. Se lá na praia é 9,8, aqui em Diamantina vai dar um G menor, vai dar 1,75 em vez de 1,8. A diferença é pequena, mas há uma diferença, tá? Como nós estamos falando de uma formulazinha, né? Mudou aí. De uma formulazinha que depende da raiz quadrada, inversamente proporcional à raiz quadrada, então vai mudar o período. Relembrando aí, vai mudar como? Tá? Última vez que eu dou outro pulinho lá no meu simulador. Vai mudar como? Como eu tinha mostrado aqui antes, ó. Com esse comprimento aqui de 80 centímetros, deu 1,79. Vamos exagerar, vamos passar para Júpiter mesmo, exagerar mesmo, 24, tá? 24, praticamente 25 metros por segundo ao quadrado. Aí você vai lá e mede o período, seria você lá na praia, um período bem menor, tá? E você aqui em Diamantina, com um G menor, seria um período maior. Você leva mais tempo, porque a força gravitacional é levemente menor. Beleza? Então, gravidade com período é inversamente. Tranquilos? Então eu matei Só minha uma dúvida, fórmulazinha. Oi. é de pêndulo ainda. Tipo assim, Então dá deixa eu para voltar um pouquinho. representar o movimento do pêndulo com uma onda, igual você estava passando semana Perfeito, passada? amigão. É, segunda. Tava esperando essa pergunta. Vamos lá então. Quando a gente está falando de período, tá? Quando falamos de período, né, de pêndulo, vamos lá então. Quando eu falo de período, de pêndulo, ele fica para lá e para cá, não fica? Então deixa eu desenhar aqui o que ele está fazendo. O que ele está fazendo? O que ele está fazendo? Que ele travou legal aqui. Calma aí. Então vamos lá, o que está acontecendo? O que ele está fazendo? Ele está indo lá do outro lado, passando pela origem de novo, indo lá do outro lado. Opa! Então ele está fazendo isso aqui, ó. Ele vai lá do lado direito, lá no lado esquerdo, lá no lado direito, lá do lado esquerdo, lá do lado direito. Então ele fica fazendo isso aqui, ó. Concordam? Ou seja, ele está fazendo uma onda. Aí eu consigo representar isso aí como uma onda, né? É como se o lado direito aqui, por exemplo, ó, fosse uma crista, tá? E o lado esquerdo, só para não poder falar que ele está do lado esquerdo, eu chamo de vale. E esse movimento que ele faz, crista, vale, até chegar aqui, ó, ele repete. Desculpa o desenho mal feito aí. Ele repete, com essa canetinha que eu te contava. Ele repete, ele faz de novo outra crista, de novo outro vale, do mesmo tamanho.
E assim por diante, ele fica repetindo esse movimento. Então ele vai fazendo os pedaços, como fosse isso, né? Crista vale, crista vale, crista vale. E ele sempre gasta o quê? T, tempo necessário para fazer uma onda completa. E isso eu chamo de comprimento de onda, lambda. O que é isso, Carlos? Comprimento de onda é a distância, por exemplo, do início da onda até o final dela. Esse comprimento aqui, ó, se eu for medir o tempo que essa onda demora para formar, eu estou medindo período. Período que está relacionado com o tempo. Tá ok? Se eu medir a distância, como se fosse uma distânciazinha, tá? Colocar aqui se fosse distância, se eu estivesse medindo com a régua, aí na verdade eu estaria medindo o que eu chamo de comprimento. Comprimento é um tipo de distância, gente. Eu chamo de comprimento porque ela é sempre a mesmo tamanho, né? Comprimento de onda, que eu chamo de comprimento de onda. E eu represento pela letrinha. Agora, pode ser pelo lambda, né? Eu vou colocar aqui. Agora, pode ser, por exemplo, de uma crista até outra crista, tá? Aí quando a aula acabar aí, pelo menos eu dei o conceito certinho de onda. Pode ser de uma crista até outra crista, Carlos. Esse lambda aqui, ó. Esse parece Y de cabeça para baixo. Lambda, tá? Pode ser de um vale até outro? Pode. Mas por que, caso eu não entendi não, eu tô meio sem graça de perguntar. Então, bem, tem que ter uma onda completa. Se você pegar aqui metade da crista, aí pegou um vale completo, ó, e a metade da outra crista, mas fechou, metade com metade você tem uma crista inteira e um vale inteiro. Ótimo, você tem uma crista e um vale completo, é lambda. E se você pegar aqui embaixo, você vai estar pegando metade de um vale, né? Uma crista completa e a outra metade do vale que estava faltando. Então vai ter um vale completo e uma crista completa. Então, o lambda, ele pode ser só de uma crista até outra, que aí você pega meia crista com meia crista, ou, tá? Aqui, ó, peguei só metade, tá vendo? Ou então eu posso cortar a onda de uma forma diferente, pegando dois vales, que aí vai dar na mesma também, certo? Então, por isso que eu estou estudando o pêndulo. A pergunta é conveniente por isso, galera. O Zoom vai nos cortar na ignorância aí, mas por isso que eu trato esse pêndulo, esse reloginho aqui, como se fosse uma onda, tá? Porque ele tem um comportamento de onda, beleza? Tranquilos? Então, só para fechar aqui, que o Zoom já foi. Então, eu fiquei com essa fórmulazinha aqui, tá? De pêndulo para discutir novamente a relação e na próxima aula, tá? Eu vou discutir, tá? Vai ser conteúdo da próxima aula. Eu vou discutir o sistema. É bom que tem um simulador também. Sistema, massa, mola, que é um tipo, grosseiramente, é um tipo de pêndulo também. Tem período, tem uma fórmula semelhante. Essa daqui com outras variáveis, né? Não depende do comprimento do G, tá ok? Para fechar a parte de movimento oscilatório. Tranquilos? Aí, eu finalizando isso, eu tenho um experimento para falar sobre pêndulo, que nós vamos iniciá-lo e finalizá-lo ainda essa semana, né? Vai ter um experimentozinho aqui de pêndulo, mediremos, experimento, mediremos oficialmente a aceleração da gravidade, né? Que vai dar algo próximo de 9,80, por exemplo, né? Metros por segundo, só que da casa de cada um. Então pode ser que vai dar diferença, cara. Se nós temos aí, vamos supor, uma diferença de quase 300 metros, talvez, da parte mais baixa à parte mais alta de Diamantina. Então a altitude em Diamantina muda, varia um pouquinho, tá? Então vai dar uma diferença aí
da casa de alguém aí, beleza? Tranquilos? Então, assunto para a próxima aula. Um abraço para todo mundo.